Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia mega abençoado, um dia profético, um dia cheio do poder e da glória perfeita do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Que madrugada violenta na presença de Deus. Cada madrugada esse ano tem sido mais intensa, mais forte, né? Cheia de glória, cheia de fogo, cheio de poder. Aleluia, que você continue queimando na presença de Deus todos os dias, que você continue, né, sendo incendiado para incendiar, porque se Deus nos incendeia é porque Ele quer que a gente venha expandir. Amém? Shalom, shalom, pastora Bruna. Shalom, Elza, querida. Shalom, shalom, outra pastora Bruna. Amém? Shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, Neide. Shalom, Cleito. Shalom, shalom, geração resgatai. Shalom, pastora Letícia. Shalom, Gabi, querida, um beijo no seu coração. Shalom, pastor, profeta Ronan. Sejam todos bem-vindos. Amém? A mais um devocional. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Que você continue firme na madrugada. Ok? Eu sinto da parte do Espírito Santo que nessas madrugadas o Senhor tem nos incendiado. O Senhor tem nos incendiado com fogo. Eu sinto o novo avivamento vindo sobre a terra. Não desceu ainda, não fez o download ainda, mas eu sinto que aqueles que oram, aqueles que são famintos, já estão acessando, já estão vivendo essa glória por orarem, por jejuarem. É o que eu sinto, né? Eu sinto que ainda Deus, né, trago essa palavra. Eu vou trazer algo novo sobre a terra. E eu sei que a melhor porção Ele dá, né? A primeira porção Ele dá para os famintos. E vocês são um povo faminto. Continuem buscando, porque vocês vão, né, ter essa glória, ter esse fogo do Senhor. E vivam de glória em glória, porque é de glória em glória que nós somos transformados. É de glória em glória que o Senhor nos ajusta. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Como que está o devocional de vocês a parte desse? Porque eu espero que você tenha pelo menos os seus 5 minutos de ouro. Só você e o grande eu sou. E o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ontem eu estava dando um leadership intensivo, né? Um treinamento de líderes. E eu estava falando, eu falei, gente, ter uma vida de oração não é fácil. Mas a gente começa dando os nossos 5 minutos de ouro inegociável. Eu oro 5 minutos de forma, né, inegociável. Isso aqui eu não negocio. Eu tenho que dar 5 minutos, tá? Então, fala, Senhor, eu vou dar 5 minutos. E aí nós vamos crescendo. Amém? A gente vai aumentando isso daí. Tenha, né, como praxe, Senhor, eu vou ler meio capítulo, um capítulo todo, né? Eu vou ler um pouco. Às vezes você acha que um capítulo é muito, porque tem gente que acha que às vezes um capítulo é muito. Então, tenha a sua leitura bíblica inegociável. O que é um devocional? O devocional é você ler a palavra, porque o devocional nosso aqui da madrugada, na verdade a gente ora 1 hora, né? A gente faz a ceia, aí tem um louvor, aí tem o devocional, aí a gente ora, lê a palavra, traz uma palavra aqui. É um culto por madrugada, se a gente for ver, né? Então, deixa eu trazer uma coisa poderosa aqui para vocês. A gente tem que ter o mínimo do nosso devocional, que é 5 minutos inegociável. Pelo menos você lê, se você não quer ler um capítulo todo, lê meio capítulo. Mas lê meio capítulo degustando, se alimentando da palavra, entendendo o que você está lendo, tá? Existem várias bíblias de linguagem fácil, que é NVT, NVI, certo? Então, eu vejo que a NVT, a NVI, Almeida, corrigida e revisada, também é muito boa. A NAA, tá? Então, ó, essas bíblias aqui, ó, dessas traduções, ó, NAA. Essa que eu uso é a NVT. Vocês comparam a Bíblia para dar para alguém, gente? NVT. Fiz um desafio com vocês. Compraram ou não? Hoje está chegando minha Bíblia nova. NVI. Essas aqui, ó. Essas traduções bíblicas
são muito boas. Eu uso a NVT com vocês porque é mais fácil. Mas aqui eu tenho Bíblia Judaica, deixa eu ver, Thomas Nelson, tenho King James, tenho várias Bíblias. Eu tenho mais ali embaixo, eu tenho uma pilha de Bíblias. Eu ganho muita Bíblia, né? Mas uma de linguagem muito boa, tá? Que é a Bíblia que eu comecei a evangelizar. Ó, velhinha, toda rabiscada. Então eu comprei uma com essa mesma tradução, só que eu comprei uma nova. Isso aqui, coitada, tem até cheiro de velha já. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que eu comecei a ganhar muita alma para Jesus. Aleluia. Então, eu quero que você... E ó, quando você for comprar uma Bíblia, uma dica. Letra grande ou letra gigante. Essa aqui é letra grande, ó. Letra grande, ó, é assim, ó. Essa aqui é a letra grande, certo? Aí letra, tem a letra gigante, letra super grande. Amém? Então, NAA, NVT, NVI são de linguagens fáceis de entender, certo? A King James é muito boa, amém? Cheiro de azeite, é mais ou menos isso, cheiro de azeite, de lágrima, de choro, de tudo, né? Isso aqui, meu Deus, né? E aí eu comprei uma nova nessa tradução, eu todo dia eu fico, amor, vê se a minha Bíblia chegou, vê se a minha Bíblia chegou, vê se a minha Bíblia chegou. Já tem 2 dias que eu falo, passa na portaria, vê se a minha Bíblia chegou. Tô doida para rabiscar essa Bíblia, porque eu quero começar meus devocionais rabiscando bem bonitinho nessa nova Bíblia, né? Porque essa aqui já tá toda rabiscada. Já não tem mais a parte que não é importante, que tá tudo grifado, tudo rabiscado, né? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Então, ó, um devocional, ele constitui uma oração. Mínimo inegociável tem que ser 5 minutos. Mínimo, tá? Agora, se você ora mais, amém. Glória a Deus. Continua no seu top aí. Um capítulo da Bíblia bem lido, certo? E tire ali um louvor para você adorar o Senhor. Para você fechar os seus olhos e deixar o louvor ministrar você. Amém? Ou você louvar o Senhor. Então, isso é um devocional. Isso te mantém em santidade, isso te mantém alinhado em Deus. Às vezes fala, mas é só isso. Mas é nisso que você cresce em Deus. É nisso que Deus começa a falar com você. Amém? Feche os seus olhos, vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por mais uma madrugada poderosa. Obrigada, Pai, que o Senhor tem levantado os teus remanescentes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo faminto, sedento, cheio do teu Espírito. Senhor, continua, Pai, fazendo, Pai, isso nas madrugadas, porque nós estamos famintos e nós entramos debaixo da total dependência do Espírito Santo de Deus. Pai, nesse devocional de hoje, rasga os céus de revelação. Fale conosco, Pai, de forma profética, poderosa e avassaladora. Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos. Senhor, nós cremos, Pai, que o Espírito Santo, Senhor Deus, habita no nosso meio e é Ele quem, Senhor Deus, nos convence do pecado, da justiça e de qualquer coisa dentro do Teu reino. Então eu declaro que a primazia desse devocional é do Espírito Santo. É Ele quem governa, é Ele quem traz todas as palavras, é Ele quem me instrui. Senhor, obrigada por esse dia. Abençoe cada pessoa que está aqui. Hoje eu quero declarar livramento sobre todos que estão aqui. Eu declaro que o Senhor sela cada carro, moto, van, eu não sei como você trabalha, mas eu declaro que o sangue de Jesus vai adiante de você. E um anjo do Senhor traz livramento no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Queridos, toda a honra, toda a glória ao Cordeiro. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo em Oséias. Deixa eu ver aqui. Oséias, eu fui mostrar a Bíblia para você, eu me perdi um pouquinho. Oséias, capítulo de número 5. Oséias, capítulo de número 5. Amém? A gente já está quase terminando o livro dos profetas. Ó. A Bíblia vai de Gênesis a Malaquias e depois vai de Mateus a Apocalipse. A gente começou lendo a Bíblia em Mateus e indo para Apocalipse. E agora a gente está quase terminando, só que a gente não começou lá de Gênesis, tá? Aí depois nós vamos começar em Gênesis, amém?
Então abra comigo em Oséias, capítulo de número 5. Hoje eu vou ensinar uma coisa que vocês me pedem muito. E aí, o Espírito Santo, o que eu ensino hoje? O Espírito Santo falou, ensina eles a pregar. Ensina eles a evangelizar. Ensina eles como ministrar uma palavra. Como preparar uma palavra. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu vou ensinar você como preparar uma palavra. Como ministrar uma palavra. Amém? Então vamos ler Oséias aqui rapidinho. Glória a Jesus. Ouçam isso, sacerdotes, prestem atenção, líderes de Israel. Escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha. Em Mispa e em Tambor, os rebeldes promoveram grande matança, mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim, não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. A prostituição domina o seu coração e você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçaram sob o peso da culpa e Judá também cairá com eles, quando vierem com os seus rebanhos e gado, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor, ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados, juntamente com sua riqueza. Soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem um grito de guerra em Bet-Aven. Entrem na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel no dia do seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões. Por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Quanto a Israel e Judá, viram como estavam doentes. Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo, pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá. E os despedaçarei e os levarei embora. A gente vê que Deus favorece Judá e se opõe a Israel, porque nesse tempo o reino era dividido. Começou com o reino unificado, né? Rei Saul, rei Davi, rei Salomão, era um só reino. Depois dividiu o reino do sul e o reino do norte, tá? E não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Amém? Então a gente viu no capítulo de ontem, tá? A negligência dos líderes. Então, o que acontece? Quando os líderes, eles não estão alinhados com a presença de Deus, eles não estão, fazendo o que é certo, todo o rebanho vai se perder e vai ser conduzido, a andar também desalinhado. Então, se os líderes andam desalinhado, o rebanho também anda desalinhado. Como eu disse para você, o líder, ele é o termômetro do povo, certo? O líder é o termômetro do povo. Então, por exemplo, você começou uma célula, pessoas começaram a ser evangelizadas por você. As pessoas querem dar os passos que você deu. Então, pergunta como que você jejua, pergunta como que você ora, pergunta o que você faz, certo? Então, a gente não vai ver o povo jejuando dentro de uma igreja que o líder pode falar, gente, vocês têm que jejuar, mas o povo, de fato, só vai jejuar se vê o líder jejuando, tá? Porque isso confronta, amém? Então, a gente segue os passos de um bom líder quando a gente vê que há resultado da manifestação da glória de Deus. Então, quando a gente
vive num local, ou seja, numa denominação, a gente participa de um lugar, como que a gente sabe se Deus está ali ou não? Se naquele lugar tem transformação, tem pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, tem pessoas, né, sendo confrontadas, o caráter está sendo afiado, né, as pessoas estão sentindo Deus, estão sendo aquebrantadas, há a manifestação de transformação. Então lembra que eu falei para você? Avivamento não é cair no chão, não é tremelicar, isso, queridos, é manifestação do poder de Deus, tá? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Manifestação do avivamento é transformação por causa que precede de um arrependimento genuíno. A pessoa se arrependeu, ela é vulnerável, o Espírito Santo começa a tocar e essa pessoa começa a viver frutos, a manifestar os frutos. Então toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, deixa eu falar aqui, Evangelho da prosperidade não salva pessoas. Evangelho da prosperidade não batiza com o Espírito Santo. Evangelho da prosperidade não confronta ninguém a jejuar e orar. Evangelho da prosperidade não aguça o espírito de alguém para mergulhar mais profundo. Então, queridos, tem que pregar arrependimento, tem que pregar pecado, tem que pregar o que é pecado, o que é errado, o que... Tá certo, seguir Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas negar o quê? Negar o quê? Então, queridos, eu acredito que Jesus nos prospera, mas o enredo do evangelho não pode estar porque tem igreja que só prega a pregação da prosperidade. Mas e aí? A mensagem central do evangelho é arrependimento. Se você for olhar para a história de João Batista prega arrependimento. Então, João Batista veio o quê? Pregar o arrependimento, para a conversão daqueles que estão arrependidos, para a transformação. Então, como que a gente sabe que um ministério está vivendo a manifestação do Espírito Santo? Quando a gente vê pessoas sendo transformadas, quando a gente vê pessoas abandonando o pecado, quando a gente vê pessoas sendo confrontadas a mudar o seu estilo de vida. Então, para mim, uma pessoa que fala, eu aceitei Jesus, mas está na fofoca, está na prostituição, está nisso, está naquilo. Não, ela não aceitou Jesus ainda. Ela fez um decreto verbal. Aceitar Jesus é muito além de você falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus é tomar cruz, é se negar a si mesmo e mudar o seu estilo de vida. E queridos, não adianta você falar que é convertido e você está vivendo a mesma coisa, o mesmo jeito. Então, o que é santidade? Santidade não é a quarta pessoa da Trindade, mas santidade é uma pessoa que escolhe estar com Deus todo dia. E ela, nas suas escolhas diárias, ela sempre escolhe fazer a vontade de Deus. Então, o Evangelho da prosperidade não salva. O Evangelho da prosperidade não batiza com o Espírito Santo. O Evangelho da prosperidade não confronta ninguém para jejuar. Então, eu quero que hoje te confrontar a pregar o verdadeiro Evangelho. Amém? E quando a gente vê que, qual foi o evangelho pregado por João Batista, por Paulo, por Pedro, por Tiago? Arrependei-vos. Arrependa da sua vida, aceita Cristo, muda o seu estilo de vida, negue a si mesmo todo dia. E aí é de busca em busca, de glória em glória, que Ele vai nos transformar. Amém? Então a gente vê aqui em Oséias 5, o povo de Israel vivendo uma consequência terrível. E a gente viu no capítulo de ontem que a consequência desse juízo de Deus, dessa ira de Deus, vem dos líderes que não alinham o seu povo. Sabia que tem pastores que nos odeiam porque nós oramos na madrugada? Sério, apóstolo? Sim. Porque quando os seus membros falam assim, pastor, o senhor não ora na madrugada? Porque lá no Ministério Global Fire o povo ora todo dia. Aí confronta, aí eles não querem ser confrontados, eles não querem ser cobrados. Vamos fazer um jejum? Não quer fazer um jejum? Porque lá no Ministério Global Fire eles estão sempre fazendo um jejum atrás do outro. E aí, quando uma torre está reta, mostra as que estão tortas. Tá? Então, queridos, a igreja hoje não está vivendo avivamento por falta de busca. E muitas vezes nós somos perseguidos, caluniados. Por quê? Não, porque nós oramos à madrugada. E por orar na madrugada está confrontando quem não ora. Por jejuar está confrontando quem não jejua. Por ler a palavra está confrontando quem não lê. Por fazer essas campanhas malucas está confrontando quem não faz. Mas é por isso que nós estamos vivendo esse fogo, essa presença, essa glória. Então, eu quero te convidar
Pregar um evangelho de confronto. Pregar um evangelho que a pessoa olha para a sua vida e fala assim: eu entendi porque você vive isso, porque você faz isso, também quero fazer. Como que faz? Para mim mergulhar nisso. Amém? As pessoas, eu vejo hoje muitos líderes, eles querem um resultado, mas não querem pagar o preço. Alimenta o seu povo. O que segura pessoas dentro da igreja não é a cerca, não é a doutrina, é o alimento. É o alimento. Quantas pessoas de outras denominações se alimentam aqui todo dia? Ora conosco na madrugada, porque na igreja não tem uma hora de oração. Não estou falando que nós somos melhores que essas igrejas, mas o nosso estilo de vida, o nosso estilo de busca deveria confrontar, não nos tornar inimigos aos olhos das pessoas. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque o seu estilo de vida vai confrontar as pessoas a buscar Jesus. Aquilo que você faz vai confrontar as pessoas a buscar Jesus. E queridos, o evangelho de Cristo não é: eu aceitei Jesus e tá lá na mentira, tá lá na fofoca, tá lá na conversa fiada, tá lá nisso, naquilo, com o decote mostrando, sensualizando pro marido da outra. Não, o evangelho de Cristo não é isso não. O evangelho de Cristo é uma pessoa que ela é aquebrantada. Ela é uma pessoa que ela é governada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu sinto muito em dizer para você, mas o evangelho da prosperidade não salva pessoas. O evangelho da prosperidade não converte o povo. O que converte as pessoas é um evangelho de confronto, onde a gente fala o que é pecado e o que não é. E hoje em dia está muito difícil de pregar isso dentro de igrejas, porque isso assusta membro. Isso tira membro de dentro da igreja. Porque não pode confrontar, não pode falar dessa forma. E eu sinto muito, porque Jesus só entra quando o pecado é exposto. Jesus só vai entrar quando você renunciar ao pecado, quando você negar a si mesmo. Amém? Então, a Bíblia diz assim, Jesus fala: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, eu posso seguir Jesus como eu estou, mas ao segui-lo, eu tenho que ter convicção que eu não vou continuar sendo quem eu sou quando eu comecei a segui-lo. Então, Jesus, tá? Ele vai nos transformar a partir do momento que a gente decide seguir ele e negar a si mesmo. E negar a si mesmo, querido, é difícil. Olha, a Bíblia diz que a porta é estreita. E até hoje eu não achei facilidade para viver o evangelho. É jejum atrás de jejum, é matando essa carne, é oração na madrugada, é isso, é aquilo. E eu vou falar uma coisa, a porta é estreita, a Bíblia diz que poucos vão passar por ela. Então, a gente vê que a gente vive num contexto de muitos fariseus. A teoria é linda, mas não tem prática. Baquinaçoi. Mas, olha, deixa eu falar algo triste para vocês. Minha mãe tá com um caso lá de uma pessoa que precisa muito de libertação. Eu falei: mãe, leva numa irmãzinha de oração cheia de unção, leva numa pessoa, né, acha? E aí, eu ligando ontem no vídeo, ela falou assim: leva na Assembleia de Deus. E aí uma irmã lá que trabalha na casa da minha mãe falou: não, mas não tem essas pessoas de unção mais. Não tem essas pessoas mais de oração. Aquilo me entristeceu. Aquilo me entristeceu. Quando essa senhora que é assembleiana falou: não tem mais essas pessoas de unção. Não tem mais essas pessoas de oração. E eu quero dizer algo para você: o Senhor está levantando um povo que não se dobra a Baal, não se dobra a Será. O Senhor está levantando o povo que está preparando o caminho. Amém? Um povo cheio de unção, cheio de fogo, porque ora, porque jejua, nega a si mesmo todo dia. Então, o evangelho de Cristo é esse, queridos. Para de se iludir com isso, com aquilo. A mensagem central dessa Bíblia aqui é que Cristo veio, morreu por você, morreu por mim, mas para a gente entrar na era da graça e tomar posse da salvação, eu preciso me arrepender dos meus pecados e tomar minha cruz e seguir Jesus todo dia, negando a mim mesmo. E eu tenho que estar sendo renovada de glória em glória, de jejum em jejum, de oração em oração. E eu vou falar outra coisa para você: a tribulação, as perseguições, as batalhas só acabam a hora que você for para a glória. Quando você termina uma, vem outra, termina uma, vem outra, porque é isso, é de glória em glória que nós somos forjados. Amém? Então eu nunca vi facilidade no evangelho. Então quem falar para mim que é fácil é porque está vivendo um evangelho diferente desse daqui, bíblico. Amém? Então eu quero que o seu estilo de vida seja um confronto para as pessoas. Pregue no seu estilo de vida.
Então, se a gente vê o pastor jejuando, a gente quer jejuar, porque a gente vê que o resultado daquilo que ele manifesta em glória, em poder, em unção, pode proceder do jejum. Então, a gente vai falar, eu vou jejuar, porque pode ser que seja isso. Amém? Então, as pessoas do nosso ministério jejuam muito, oram muito, porque eu sempre trouxe essa veia. Gente, vocês querem viver o avivamento, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar e vocês têm que ler a Bíblia, porque o conhecimento manifesta a glória de Deus, o conhecimento manifesta o poder de Deus. Então não adianta a gente ficar vivendo da pregação da boca do pastor. Ela nos edifica, mas eu quero te confrontar, você abrir a tua Bíblia e ver se realmente o que o pastor está pregando é bíblico. Se realmente o que o pastor está pregando faz sentido com aquilo que você leu na palavra. Tem gente que engole qualquer coisa porque nunca leu um livro, nunca leu Mateus inteiro. Vive de pedacinho, pedacinho. A Bíblia é um contexto inteiro, a Bíblia é uma história, amém? Então eu quero confrontar você a não ser um ignorante. E para você não ser ignorante, você tem que ter o seu mínimo com Deus todos os dias. E se você tiver o seu mínimo com Deus todo dia, você está em santidade, que santidade não é uma pessoa santa e imaculada, é uma pessoa que busca o Senhor todos os dias, independente de como ela está. Porque Jesus fala, vem como está, mas se você buscar Ele todos os dias, você não vai permanecer como você veio, porque Ele vai começar a tirar escamas, Ele vai começar a limpeza, Ele vai começar a tirar tudo aquilo que não combina com a identidade a qual Ele predestinou você antes mesmo da fundação do mundo. Então o Evangelho de Cristo é isso. E aí a gente vai ver que Deus está toda hora aborrecido com Israel, porque Israel é um povo rebelde. Israel é um povo que Deus veio para Israel, mas Israel toda hora está se prostituindo, está adorando outra coisa. Toda hora Israel está distraído com qualquer outra coisa. Amém? Então nós queremos levantar um remanescente nessa geração. Eu sei que Deus tem levantado muitos ministérios, pastores, apóstolos, levitas, mestres. Levantar uma geração apaixonada. Porque é uma geração apaixonada, queridos. É uma geração que queima dia e noite. É uma geração que está todo o tempo queimando na presença de Deus. E eu quero que você seja essa pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. Seja alguém que fala, eu ligo dentro da minha casa a atmosfera da glória de Deus permanente. A minha casa é um quarto de profeta. Fala, Senhor, eu sou sunamita. Senhor, eu faço aqui da minha casa um quarto de profeta, para que a tua glória habite aqui dentro. Eu faço da minha casa, Senhor Deus, portadora da arca, assim como Obed-Edom. Fala, Senhor, vem sobre este lugar. Ontem eu ensinei, para vocês, eu falei do ato profético que eu fiz, e não sei se você fez na sua casa. Pegue uma cadeira da sua mesa e fala, Espírito Santo, esse lugar aqui é reservado para você. Fala, Espírito Santo, em cada cômodo dessa casa você tem um lugar de honra, amém? Eu não sei se a pastora Kátia está aqui, eu fui na casa dela, amém? Em Brasília, e ela tem um trono que é do Espírito Santo na sala dela, ninguém pode sentar. É um trono, é um lugar de honra para o Espírito Santo, ninguém pode sentar. É um trono, está no meio da sala dela. E ali nós fizemos um culto, eu não sei se você viu, um dia eu estava em Brasília, nós fizemos um culto, desceu uma glória naquela sala. Amém? Isso provoca atmosfera. Aí tem gente que fala assim, que bobeira. É porque vive nessa terra, é desse mundo. Só pensa nas coisas aqui, só pensa em carro, em dinheiro, em gente, em mulher, em sexo, em essas coisas. Mas quem é do céu? Quem não está aqui, canta na massaia. Não se importa em fazer um ato profético como esse. É um ato profético. Espírito Santo, essa cadeira aqui é tua. Isso aqui não é para o ser humano sentar, Espírito Santo. Eu estou, Espírito Santo, comprando aqui esse trono lindo para declarar que quem senta aqui, que quem tem um lugar de honra aqui é você. Aqui não senta o ser humano, aqui senta a presença de Deus. Porque eu estou declarando que na minha casa tem um lugar para a presença de Deus e aqui não é ser humano. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente que acha que é bobeira. Isso. Mas é porque é pessoas que vivem aqui na terra. É pessoas que amam carro, idolatra filho, idolatra coisa, idolatra dinheiro, mas não sabe adorar Jesus. Não sabe, arecai, somacai. Querido, quem é do céu não está aqui, não está aqui não. Quem é do céu tem dificuldade de estar aqui nessa dimensão natural. O meu irmão vira direto, minha mãe fala assim, você está aqui agora?
É difícil te achar aqui nessa dimensão da terra. Porque você está aqui conversando, seu olho vaga, eu estou lá numa dimensão de glória, pensando em alguma coisa de Deus. Deus está ali me ministrando. Então é assim, amém? Então, o que eu quero confrontar vocês hoje? Sejam pessoas que estão sendo exemplo para outras buscarem Jesus. A gente está cansado de escutar, mas se for para servir Jesus desse jeito eu nem quero. Porque são pessoas que dizem que são de Cristo, mas a língua é enorme, a conduta não tem fruto do Espírito, não tem misericórdia, age com ganância. Aí a gente vê alguém que levanta uma bandeira de ser crente, mas não tem atitude de alguém que carrega fruto do Espírito, está carregando a obra da carne. E eu sinto muito de dizer que quem está manifestando a obra da carne não é o Espírito Santo que está pairando ali. É qualquer outro demônio. Amém? Então, queridos, o Evangelho de Cristo é isso. Negar a si mesmo todo dia. E eu quero ensinar vocês que não existe ruptura do pecado sem vulnerabilidade. Vulnerabilidade é: Jesus, eu não consigo parar de ver pornografia. Jesus, eu não consigo parar de fornicar. Jesus, eu tenho dificuldade, eu não consigo sozinha. Jesus me ajuda. Jesus me fortalece o meu espírito. Eu não quero pecar mais. Eu não quero mais viver isso. Então, você só vai romper com o pecado a hora que você abrir e expor isso para Deus e falar: Jesus, eu já tentei de tudo, sair desse pecado, parar de beber, parar de fumar, não consigo. Eu quero a tua presença, eu sinto a sua presença, Jesus, mas eu preciso sair desse lamaçal. Você precisa reconhecer que sozinho você não consegue. E aí quando você entra na dependência do Senhor Jesus, amém? Eu lembro que na minha conversão genuína, porque eu sou convertida desde pequena, mas a gente vive uma hipocrisia, né? Mas quando de fato eu encontrei Jesus, eu tirei a máscara e falei: Jesus, eu sou isso. Eu acabei comigo. Falei coisas que eu não admitiria ninguém falar. Mas foi ali que Jesus falou: era isso que eu queria escutar de você. Era isso que eu queria que você reconhecesse. Agora eu entro. Você já tentou autoajuda, você já tentou muita coisa para mudar, nunca conseguiu, porque isso aí é só meu sangue. Agora eu entro na tua vida porque você foi vulnerável. Agora eu entro na sua vida porque você foi verdadeira. Agora eu entro na sua vida porque você foi sincera. Agora eu entro na sua vida porque agora você está sendo você. E se tem uma coisa que Jesus quer de nós, não só a nossa vulnerabilidade, mas a nossa sinceridade. Amém? Jesus, eu sou promíscuo. Jesus, eu tenho pensamentos de lascívia. Jesus, eu sou uma pessoa imunda. Jesus, eu tenho um pensamento. Traz o teu podre para Jesus, expõe, fala: Jesus, eu sou soberba, eu sou metida. Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você fala quem é, aí Jesus fala: agora eu entro. Porque eu precisava que você admitisse. Porque agora eu te curo. Eu tiro toda a identidade que Satanás forjou sobre você, porque você não é isso. Você está sobre uma identidade forjada. Amém? E exatamente, Talila, né? A oração sincera, ela muda tudo. Nós confessarmos para Jesus nossa dificuldade, nós confessarmos para Jesus as nossas necessidades, muda tudo. Às vezes a gente quer ser muito espiritual. Às vezes a gente quer ser muito isso, aqui não. Queridos, você e Deus, por isso que eu falo, o seu 5 minutos com Deus tem que ser inegociável. Mas eu não quero só que você ore 5 minutos a vida toda. Eu quero que você avance o lugar santo e santo do santo. E nesse lugar que é só você e Deus, que você tranca seu quarto, ali você se rasga, você tira a tua máscara e fala: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Fala: Jesus, me transforma. Fala: Jesus, eu preciso melhorar o meu caráter. Fala: Jesus, eu tô toda hora com essa síndrome de perseguição. Eu acho que tudo é sobre mim e contra mim. Fala: Jesus, eu não sou essa cereja do bolo, eu não sou isso aí tudo não. Então eu tenho esse complexo. Toda hora eu tô achando que as pessoas estão faccionando contra mim. Tem alguma ferida na minha alma, me cura. Eu me sinto rejeitada. Jesus, me tira isso. Traz para mim uma identidade, uma confiança do céu. Amém? Então é sobre isso. Então a gente vai ver aqui em Oséias 5, o povo se rebelando, o povo rebelde, mas porque os seus líderes não são bons líderes. Então, eu creio que Deus tem me levantado para levantar uma geração de influenciadores em todas as esferas da sociedade. Queridos, eu já tive 2 escolas e um grande programa que foi a Escola de Avivamento, a Escola de Libertadores e o Reset 27. Então, hoje eu tenho aí mais de, talvez, 10 mil alunos pelo mundo, tá? E quantos testemunhos a gente recebe de enfermeiras? Ela está em que lugar da sociedade? Na saúde. Enfermeira que estavam trabalhando
e a pessoa manifestou um demônio. Amém? A gente tem pessoas que estão dentro da política e estão sendo usadas por Deus. Então, a gente tem pessoas no governo, pessoas na política, pessoas, na saúde, pessoas dentro da comunicação. Então, é sobre isso. Jesus está levantando influenciadores dentro de todas as esferas, porque o Evangelho de Cristo vai ter que se propagar agora, cada dia mais e mais. E eu vejo o Senhor levantando pessoas com as suas profissões, dentro dos lugares que elas estão estabelecidas, para influenciar essa geração. Amém? E você é essa pessoa. Então você precisa viver e pregar. Tem gente que só prega, não vive. O que adianta você vir aqui falar de Jesus, falar isso? Daqui a pouco tá ali, roubando na empresa, enganando o chefe. Aí quem, o seu colega que você acabou de pregar, fala, esse evangelho aí não é tão poderoso não, porque se essa pessoa não... Agora, quando nós temos uma vida, um estilo de vida íntegro, isso confronta as pessoas. Às vezes a gente nem apresenta de o que nós servimos. A pessoa fala, de que igreja você é? Você é diferente. A pessoa já pergunta de que religião você é, porque ela fala, eu encontrei algo diferente nessa pessoa. Existe uma essência, existe uma conduta, existe algo diferente. Porque as pessoas, elas, quando encontram alguém que prega e vive, há uma nuvem sobre você. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero entrar aqui, amanhã nós vamos ler o capítulo de número 6, tá? Eu quero ler aqui hoje com vocês alguns versículos, tá? Sobre o Evangelho, sobre anunciar as boas novas. Amém? E eu quero hoje trazer, se eu não conseguir terminar hoje, nós vamos terminar amanhã. Como que você prega uma palavra? Como que você prepara uma palavra, tá? Então, abram comigo em Mateus 28, capítulo 19. Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Agora abram comigo Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Lucas 4,18. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. As boas novas é o Evangelho de Cristo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Eu preciso trazer uma coisa que viver no meu espírito agora. Tem pessoas que focam só na libertação, outras focam só no avivamento, outras focam só no profético. Mas eu preciso dizer para você que o Ministério de Libertação é a primeira engrenagem, o Ministério de Avivamento é a segunda e o Ministério Profético é a terceira. Uma pessoa chega dentro de uma igreja, ela é liberta. Quando ela é liberta, ela dá espaço para o avivamento entrar na vida dela. Então ela começa a buscar o Senhor e a ser edificada. E logo as profecias começam a vir dando destino profético. Então eu sempre digo que uma coisa leva a outra. Amém? E quando nós temos uma igreja que tem a libertação, a cura interior, tem o avivamento e tem o profético, nós temos, algo completo que limpa, aviva, ativa e envia. Porque quando eu tenho uma palavra profética, eu sei o meu destino. Eu sei aonde Deus quer me usar. Eu sei o que Deus quer fazer comigo. Amém? Então, eu quero que você não fique assim, eu quero viver só o profético, eu quero viver só isso. Se você quer alcançar almas, o Ministério de Libertação é a maior ferramenta de aceleramento. Porque através do avivamento, pessoas podem ser libertas. Só que quando nós usamos essa ferramenta chamada de libertação e cura interior, batalha espiritual, nós estamos sendo cirúrgicos e nós estamos acelerando o tempo, ok? Pegaram, entenderam? A gente consegue ser mais objetivo, mais cirúrgico, amém? Ok, então o mandamento do Senhor é para nós pregarmos o Evangelho de Cristo. E eu quero hoje dar uma chave poderosa para você. Assim, quando a gente começa a pregar o Evangelho de Cristo,
eu quero que você entenda que quando você não tem talvez muita destreza na palavra, talvez você já leu o Novo Testamento, mas ainda não leu a Bíblia toda, ou você não escutou tantas pregações. Então, o que vai te ajudar a ter riqueza de conhecimento? Leitura bíblica, certo? Pregações, porque às vezes você leu muita aquela parábola, e aí você, escutando a pregação de 3, 4 pessoas dentro da parábola, você vê aquela parábola de diversos ângulos e como aplicar aquela parábola dentro da nossa própria vida. Então, aqui vai uma chave. Como que você fica bom para ministrar e ter conhecimento? Leitura bíblica, tá? E pregações. Então, escutem mestres. Então, eu tenho referência aqui, né? O Hernani, que vai estar, né, pregando na nossa conferência, ele é um grande mestre. O Luciano Subirá é um grande mestre. Então, escutem pessoas que saibam explicar, que tenham facilidade para explicar a palavra e consigam esboçar isso de uma forma clara, certo? Porque tem pregação que você escuta, mas você não entende. Porque às vezes o seu espírito ainda não tem maturidade para entender aquilo. Está no começo, está engatinhando. Então, leitura bíblica e pregações. Então eu lembro que quando eu me posicionei em Cristo, uma fome da palavra, tinha dia que eu sentava e eu lia Mateus todinho. Assistia 6, 7 pregação por dia. Então você tem que devorar, você tem que estudar. Não entendi isso aqui, vou estudar. Qual que é o contexto disso daqui? Vai estudar. Não sabe o que aconteceu ali? Eu quero que você entenda que a Bíblia, a maior parte das histórias acontece dentro de Israel. Então nós precisamos entender o contexto de Israel. Nós precisamos entender a cultura de Israel. Então é interessante, tá? Certo? É interessante nós estudarmos o contexto do local. Então a nossa Bíblia, a maior parte da nossa Bíblia, ela acontece dentro de Israel. Amém? Certo? Dentro de um contexto, né, judeu. Então eu quero que você entenda isso. Ok? Então essa é aí a primeira chave para você começar a pegar a visão aí para poder ministrar e ter o quê? Né? Então a gente precisa estudar. Amém? Primeira coisa. Agora, como que a gente pode começar a ministrar uma palavra? Ministra sobre algo que Jesus já fez na sua vida. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha uma falta de perdão muito grande com o seu pai, certo? Você tinha uma falta de perdão muito grande. Você tinha, né? Por exemplo, você não conseguia perdoar o seu pai, você tinha uma dificuldade, aí você se converteu e você conseguiu superar isso, e você conseguiu perdoar o seu pai. Então você, prestem atenção aqui, que agora é a chave. Então você tem um testemunho, você tem uma história que você venceu em Cristo através de Jesus. Aí você vai fazer essa pergunta: que história da Bíblia linka com o meu testemunho? A gente tem aquela parábola daquele súdito que estava devendo, né, ao rei. E aí alguém estava devendo para ele, e ele não quis perdoar a dívida, né? Ele não quis perdoar a dívida de um pequeno. E logo o rei não ia perdoar a sua dívida. Então a gente entende, né, que Deus, e também Deus fala, que para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar, certo? Então aí você pode linkar o quê? Com uma parábola, né? Com um texto que fala exatamente sobre o que você vivenciou. Então, prestem atenção. Você tem um testemunho vívido do que Deus fez através de você. Isso é maravilhoso porque só o testemunho já carrega a presença de Deus, porque quando você começar a contar, as pessoas vão sentir a presença. Só que a gente não pode pregar testemunho e revelação sem referência bíblica. Amém? Tem gente que prega só revelação. Só essa pessoa teve a revelação, mas você não acha nenhum texto bíblico que linka com essa revelação. Amém? Então eu quero que você entenda. Você não pode pregar sem Bíblia. Tem gente que prega testemunho, prega isso. Gente, você quer pregar um testemunho? Você vai, vamos supor, a sua mensagem, você começou a criar ela através do testemunho que você viveu em Cristo, que você quer ministrar para as pessoas. Então, qual é a passagem bíblica que linka o que eu vivi com a Bíblia? Tem essa parábola, tem essa parábola, tem essa parábola. Aí você vai pegar essa parábola, o texto,
e você sempre começa com a leitura da Bíblia. Amém? Sempre começa porque gera autoridade. Você não está contando potoca, você não está contando sua vida. Você vai contar um testemunho, mas depois que você vai pregar. Amém? Então você vai linkar aquilo que Jesus já fez sobre a sua vida, né? Sobre perdão. Aí você vai contar o seu testemunho, se você quiser. Porque o testemunho vai ajudar a anexar a palavra que você vai ministrar com aquilo que você vai contar. Então você pode contar sobre o filho pródigo também. O filho pródigo saiu, foi viver a vida dele, depois voltou e o pai perdoou, e o pai o recebeu, e o pai o abraçou. Então você vai ver qual que é a história que mais linka com aquilo que você quer ensinar. Você quer ensinar sobre o perdão. Então você vai, né, escolher ali a passagem, você vai estudar ela, certo? Você vai fazer essa pergunta. Então, prepara o texto, certo? E aí você vai fazer essa pergunta. O que eu quero ensinar sobre o perdão? Aí eu quero ensinar que a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus não pode perdoar os nossos pecados. Então, você pode trazer que, a partir do momento que você não perdoa as pessoas, o céu se trava, porque nós somos pecadores e Deus está sempre nos perdoando. Então, se nós não agirmos com compaixão, com misericórdia, né, liberando perdão para as pessoas, como que Deus vai liberar perdão para nós? Então, você vai ter o seu texto, a sua referência bíblica, aí você vai colocar agora o conteúdo. O que é o conteúdo? O que eu quero ensinar sobre o perdão? Quero ensinar que o que Deus fala, né, sobre o perdão, a falta de perdão. O que acontece com uma pessoa que carrega uma ferida da falta de perdão? A pessoa fica magoada, fica ranzinza, fica ressentida. Isso trava essa pessoa. Então você vai trazer ali as consequências de não perdoar, certo? Você pode trazer que todas as coisas, as passagens mais importantes, quando Jesus fala, né? Quantas vezes nós devemos perdoar? Então, é incontável o número de perdão que você pode liberar. Então, estou trazendo aqui sobre o perdão. E aí, você pode ler o texto. Como que eu faria? Eu leria o texto para falar sobre falta de perdão e contaria o meu testemunho. Porque quando eu conto o meu testemunho, isso é como uma história. E aí, isso facilita as pessoas entender o que eu quero ministrar. Então aí, a partir do testemunho, eu falo agora, eu quero falar para vocês o que a falta de perdão pode causar na vida de uma pessoa. E aí você vai ministrar, né, sobre a falta de perdão, sobre um céu fechado, né, sobre uma chave poderosa que a gente precisa aprender. Então, se está com falta de perdão, libera isso rápido. Está com dificuldade, você liberou, você decretou, né, perdão para alguém, você liberou perdão, mas você ainda está sentindo, então você precisa começar a orar para Deus colocar compaixão no seu coração por essa pessoa. Amém? Então aí você vai, presta atenção, porque aqui que é o segredo. Você sabe qual que é o problema dessa geração? Prega e não tem término. Sabe por que o povo gosta das coisas que eu falo? Porque eu tenho começo, meio e fim. Introdução, desenvolve o conteúdo, classifica, não sei o que você quer falar sobre aquilo. Conclusão. Ponto. Faz um ato profético no final, faz algo no final, acabou a sua palavra. Aí tem gente que fica batendo o martelo na mesma coisa. Então, queridos, então você vai falar, tenho referência, vou trazer o meu testemunho, vou falar o que eu senti, o que eu vivi, como eu consegui superar isso, vou ensinar sobre o perdão, introdução, desenvolvimento daquilo que você quer falar, conclusão, ponto. Pregação não pode passar mais de 50 minutos, 1 hora, senão fica cansativo. Amém? E você tem que deixar nas pessoas o desejo de quero mais, a não ser que seja um culto de ensino, ok? Então, é isso. E outra, se sua palavra dá 20 minutos, prega 20 minutos. Não tenta pregar 50 minutos a mesma coisa, que trem cansativo, certo? Se a sua palavra ficou muito grande, resume ela e traz ela para 1 hora, para 50 minutos. Então, no começo, eu te aconselho, pregue o que Jesus já fez em você. Então, como que você faz isso? Eu quero ensinar, Jesus já trabalhou em mim o caráter, Jesus já trabalhou em mim isso, Jesus já trabalhou em mim aquilo, Jesus restaurou meu casamento, certo? Jesus já restaurou
a minha vida do zero. Jesus, né? Eu já perdi tudo e Jesus restaurou. Então aí você fala, nossa, a história de Ruth e Noemi é de duas mulheres que perderam tudo e começaram do zero e Deus restaurou tudo. E Deus ainda incluiu, certo? Né? Deus ainda incluiu ela na linhagem do Messias. Então, a gente precisa pregar aquilo que Deus fez em nós, no começo, certo? Porque, geralmente no começo, a gente não sabe como desenvolver uma palavra. E às vezes a gente não tem ali tanta vivência com Deus, tanta experiência. Então, prega algo que Jesus já fez na sua vida. Prega algo que está queimando o seu coração. Prega algo que para você é fácil de falar. E aí você vai linkar na Bíblia uma história que está falando exatamente sobre aquilo. Você vai estudar aquela palavra e você vai... Como que essa palavra profeticamente pode ser aplicada nos dias atuais? Amém? Glória a Jesus. Então, é assim que a gente gera uma palavra, é assim que a gente faz. E eu não quero que você tenta ser como a apóstola Larissa, como o fulano Beltrano, porque cada um de nós vai ter uma maneira de ministrar, uma maneira de pregar. O problema é, o povo às vezes quer imitar até a voz, até o jeito, até as palavras. Vocês podem aprender comigo, mas eu quero que vocês tenham a sua identidade na pregação. Então a gente vê que, né, as pessoas mais genuínas, elas não copiaram ninguém, elas são realmente elas. Então sejam vocês. Não tenta ser o fulano Beltrano, seja você. No seu tom de voz, do seu jeito, do jeito que você faz. Amém? É sobre isso. Agora, regrinha de ouro. A pregação não é sobre você. É sobre Jesus. A pregação não é para você se vitimizar e para as pessoas ter pena de você. Quando você traz um testemunho, você conta o testemunho, você fala que você superou, você fecha o testemunho e prega. Ou você conta o testemunho no final. Tem gente que vai pregar e vai falar sobre ele, porque eu, porque Deus, porque não sei o quê. Aí Deus me usou, aí Deus... Parece que ele é a quarta pessoa da Trindade. Queridos, o evangelho, você pode até contar um testemunho, mas você precisa se anular no altar. Ele tem que estar ali. A glória dele, o poder dele, me canta na mansoi. Amém? Ah, porque aí Deus me usou. Queridos, eu creio que Deus nos usa, mas o fato dele nos usar é mérito dele. É por causa que ele colocou uma unção dele sobre nós. Então você pode contar um testemunho, Deus foi misericordioso e Deus me ajudou a superar isso. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, porque Ele salva. Então se você vai contar um testemunho, dê a glória a Jesus. Então eu vejo pessoas às vezes pregando sobre ela pregando sobre a revelação dela, porque ela é ungida demais, porque ela recebe demais, porque Deus usa ela demais, porque isso é chato, gente. Isso não é cristocêntrico. Amém? Então, não passe de uma hora, certo? Na pregação. Se a sua pregação é 20 minutos, fica nos 20 minutos e entrega tudo o que você tem que entregar em 20 minutos, em 40 minutos, ok? Agora, quando você cresce em conhecimento, em pregações, você já vai conseguir trazer o profético da palavra, né? Ou um estudo de ensino. Então, por exemplo, eu gosto muito da história da Sunamita. A Sunamita é uma mulher que ela era bem consigo mesma, ela tinha uma identidade, ela era feliz, ela não precisava de nada. E por ser generosa, ela moveu os céus, ela atraiu a generosidade do grande eu sou. E ela entendia quem ela era, ela entendia a promessa que ela tinha. E no dia do aperto, ela chega para o profeta e fala assim, não te pedi filho, agora você resolve essa bucha. Eu não te pedi filho. E ela tinha uma fé, vai tudo bem. Olha, eu imagino a Sunamita. Olha, minha vida estava boa, eu não tinha filho, mas eu andava muito bem. Eu fiz um quartinho de profeta, porque eu reconheço que você é um homem de Deus. Você profetizou que eu ia ter filho em 1 ano, assim aconteceu. Agora meu filho morreu. Então agora meu filho morreu, você vai lá e resolve, porque eu não te pedi filho. Mas também eu não aceito que ele morra. E canta mandosoi. Aí você fala assim, uau, que história sobrenatural. Como que eu aplico isso nas nossas vidas?
Como que eu aplico isso? Como que eu aplico isso nos dias atuais? É uma mulher que confia em Deus. É uma mulher que... ela tinha tudo, ela não tinha filho. E ela falava, vai tudo bem. Ela era feliz, ela era contente com a vida, com a identidade dela. Então nós podemos pregar aí sobre posicionamento, sobre decretos. E aí Sunamita, vai tudo bem, o filho estava morto. Ela levou no quartinho do profeta, trancou lá, falou assim, aqui é um altar. Vou colocar esse menino aqui, vou resolver o problema. Profeta, é o seguinte, vai lá. Ele manda Geazi na frente. Geazi põe um cajado, não adianta. Porque a Sunamita sabia que quem resolveu o problema dela era aquele que trouxe a promessa. Ali está a figura de Eliseu. Amém? Ali está a figura de Eliseu. Mas ela sabia que não era um intermediário que resolveu o problema dela, era Deus. Amém? Então a gente vê histórias que a gente pode aplicar. Amém? Ou seja, no dia mau, não é o amigo que vai te socorrer. Não é a internet, não é o chat GPT. No dia mau, querido, é somente o cajado do Senhor, é a presença manifesta, é o seu joelho no chão. Senhor, desce. Amém? Vem, restaura, cura, liberta. Então, eu gosto sempre de falar o que esse texto nos ajuda nos dias atuais. Como esse texto me ministra. Como esse texto fala comigo. Como esse texto pode ajudar o povo de Deus que vai me escutar. Amém? Você tem que fazer pergunta para o texto. Certo? E eu quero que vocês entendam que a Bíblia é profética. A Bíblia conta uma história, mas ela está te querendo ensinar algo de cunho espiritual. Para ser aplicado, né, de forma temporal. Então, assim que a gente prega, é assim que a gente faz. Então, pelo menos essa é a minha metodologia, esse é o jeito que eu faço. Ok? Então, eu gosto muito de ter várias referências. Eu entendo. Primeira coisa, eu sempre faço desse jeito, Espírito Santo, essa oração, Espírito Santo, eu vou ministrar no culto amanhã de membros, o que o Senhor quer falar. Aí, agora culto de membros, eu preguei sobre o Vale de Jaboca. Aí veio em mim, palavra de conhecimento, quem eu sou. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, aonde eu linko na Bíblia uma palavra com quem eu sou. Deus falou, eu sou porque Ele é Deus, mas aonde nós vemos identidade, Vale de Jaboca, Jacó. Qual é o seu nome? Quem é você, Jacó? Quem é você? Eu sou Jacó. Não, agora você é Israel. Porque você lutou face a face. Você lutou com Deus. Você lutou com os homens. Você prevaleceu. Agora você se chama Israel. Então, eu sempre pergunto o que Deus quer que eu ministre. E aí eu busco a referência na palavra. Eu acho o texto. Amém? Eu não tento achar um texto para me pregar. Primeiro eu peço ao Espírito Santo o que Ele quer que eu ministre. O que Ele quer que eu pregue. Então, hoje, quando eu estava aqui, eu não penso que eu preparo, né? Tudo antes. Às vezes eu preparo, às vezes não, muito difícil. Eu falo, Espírito Santo, o que você quer que eu ministre hoje? Aí o Espírito Santo falou assim, como ministrar uma palavra? Então, aonde que eu linko referências bíblicas? Sobre o ID, pregar as boas novas. Isso é sobre. Então, eu tenho várias referências. Então, eu não posso pregar sem referência bíblica. Eu tenho que pregar linkando com a palavra, porque eu creio nesse livro de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, não seja uma pessoa que prega testemunho e não abre um versículo da Bíblia. Vai te chamar de herege. Amém? A gente precisa dominar esse livro. Por isso que você precisa rabiscar, grifar. Amém? É sobre isso. Queridos, um dia abençoado para vocês, tá? Ó, chega às 5h12, eu quero terminar, porque já foi 1 hora aqui com vocês. Amém? Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente. Te vejo na próxima madrugada. Amém? Beijo, amo vocês.